Oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula de história dessa semana. Peguem o livro de vocês, abram na página 33, que nós iremos iniciar o nosso assunto que fala sobre as transformações ocorridas na cidade. Todo mundo preparado? Vamos lá. Então, gente, para a gente começar esse assunto e falar sobre essas transformações ocorridas na cidade, a gente precisa primeiro entender como eram as primeiras cidades, né? Como a gente já estudou anteriormente, a gente viu que as primeiras sociedades, né, os primeiros assentamentos, eles eram baseados no trabalho agrícola, né, na questão da agricultura. Então, por conta disso, as primeiras cidades elas foram formadas às margens dos rios, né, perto dos rios. Por quê? Porque como eles tinham a questão das suas plantações agrícolas, eles precisavam irrigar o solo dessa plantação, né, dessas plantações. Então eles construíram as suas cidades perto dos rios para que eles pudessem utilizar a água dos rios para irrigar o solo de suas plantações e, consequentemente, eles terem boas colheitas. Então, nessa época, né, nas primeiras cidades, a gente não tinha uma diferença bem clara, bem específica do campo para a cidade, né? Por quê? Porque as cidades, elas já envolviam a questão, as cidades elas eram baseadas na questão do trabalho agrícola. Então não tinha como diferenciar o que era campo para a cidade, né? Isso só foi essa diferença do campo para a cidade só foi ocorrer depois de muitos anos, né? Com a questão da urbanização. E o que é essa urbanização? Ela é exatamente o crescimento da cidade, né? O crescimento da cidade tanto em população como na questão do seu território. Então, e envolve a questão da mudança, da transformação de um espaço rural em um espaço urbano, né? Então, olha só, observem essa imagem aí no slide. Nós temos em cima uma imagem de uma cidade grande, né, cheia de prédios, e embaixo nós temos a cidade, a imagem de um campo, né, essa diferença, esse contraste de um para o outro. Então, nos dias de hoje, a urbanização dos ambientes, né, ela cresceu bastante em relação aos primeiros tempos da humanidade, né, como a gente acabou de ver no slide anterior, porque antes não havia uma distinção bem definida entre a cidade e o campo, né, só foi existir mesmo essa diferença depois da questão da urbanização. Então, quando a gente fala dessa questão da urbanização, do surgimento da cidade, né, das cidades, a gente acaba envolvendo a política. Por quê? Porque a política, a função política, ela é a principal causa da fundação de uma cidade, né? O próprio nome política, ele vem do grego polis, que significa cidade. Então, a política ela está completamente associada ao surgimento da cidade, né? A função política, ela está totalmente associada ao surgimento das cidades. Então, um caso muito interessante da gente falar nessa questão da cidade é que depois da Revolução Industrial, que foi iniciada no final do século XVIII, as cidades elas se tornaram um centro de produção industrial. E a presença das fábricas, né, nas cidades, ela influenciou o ritmo do crescimento urbano, né? A presença, as fábricas na cidade, as indústrias nas cidades, ela teve total participação na questão do crescimento, né? Porque as pessoas começaram a ir mais para as cidades, então a cidade ela começou a crescer com a sua população, ela começou a crescer no seu território. E então houve uma mudança, né? Uma transformação na cidade, houve uma transformação na sociedade, né? Depois dessa revolução industrial. E então entramos no assunto, dessa questão da industrialização, nós entramos no ponto que vai falar sobre a tecnologia, né? Sobre o homem e a tecnologia, o ser humano e a tecnologia. Porque depois de toda essa industrialização, esse crescimento da cidade, começou a haver
um avanço na tecnologia, né? E esse avanço na tecnologia não era só para as áreas agrícolas, era para todas as áreas da sociedade. Então, o ser humano ele começou a utilizar a tecnologia em várias áreas do meio social. E então, com o ser humano utilizando a tecnologia dessa forma bem intensa, houve a questão do progresso da humanidade, né? O ser humano utilizou a tecnologia a seu favor e então houve um progresso na humanidade. E esse progresso, ele foi consolidado com a ideia da globalização, né? Que foi a utilização do avanço da tecnologia. Então, essa globalização, ela trouxe uma aproximação mundial das comunidades humanas, né? As pessoas começaram a se aproximar através de quê? De meios de comunicação mais avançados, e com isso surgiu a questão da internet. Então, falando dessa questão do surgimento da internet, nós vamos entrar no ponto das tecnologias de comunicação. Por quê? Porque o ser humano, ao longo da história, ele desenvolveu diferentes meios de comunicação que aproximavam as pessoas e estreitavam as relações entre os povos, né? Então, o que aconteceu? As pessoas pararam de utilizar meios de comunicações antigos, como a questão da carta, né? E começaram a utilizar meios de comunicação mais avançados, né? Utilizar o celular. Hoje em dia a gente consegue conversar, mandar uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa que está no outro lado do país, e na mesma hora a pessoa recebe a mensagem, olha, já responde, e a gente já tem uma comunicação muito mais rápida, né? Do que ter que enviar uma carta, esperar dias para a pessoa receber, e aí ela escrever e depois enviar de volta. Então, houve essa mudança, né? Hoje em dia a gente pode também fazer uma chamada de vídeo, e aí uma pessoa que está em outro país, eu posso fazer uma chamada de vídeo com ela e eu consigo ver a pessoa, né? Observar, olhar o seu rosto, conversar com essa pessoa, ela me ouvir. Então isso tem tudo a ver com esse avanço das tecnologias de comunicação, né? Hoje em dia as pessoas utilizam as redes sociais, nos seus celulares, nos seus computadores, notebooks, enfim. Então, a globalização, ela trouxe isso, né? Trouxe esse estreitamento, né? Essa aproximação das pessoas através de todo esse avanço tecnológico. Agora, nós iremos realizar uma atividade. Vocês irão responder a página 37 do livro de História. Se vocês ficarem com alguma dúvida e alguma questão, vocês podem olhar o livro de vocês, tá? Que tudo que a gente falou aqui tem nessas páginas do livro, então vocês podem olhar lá para conseguir responder. Respondam, que daqui a pouco a gente vai conversar no nosso grupo do WhatsApp. Nós iremos fazer a correção dessa atividade, tá bom? Eu irei passar as informações de como que será esse momento de correção da atividade. Um beijo, até a próxima aula e tchau, tchau!